R1 e R2, né? Que pode ser, inclusive, interpretado como sendo o elétron e o núcleo, né? Uhum. E o próton lá do átomo de hidrogênio. Então, aqui a gente vai ter essa seguinte característica, que é exatamente o que você falou. Então, esse cara aqui é o que rege tudo. Ele é tido como se fosse uma lei, né? Uhum. Então, se a simetria frente à troca, porque aqui o que a gente fez foi trocar, né? Ela for simétrica, ou seja, não resultar em troca de sinal, a gente vai estar lidando com bósons. Né? Uhum. Se ela for antissimétrica, ou seja, aparecer um sinal negativo, a gente vai estar lidando com férmions. Essa é a ideia. Claro que aqui, veja bem, todo o exemplo que é feito no livro aí é tudo com somente a função de onda espacial. Uhum. Mas, no Isso. geral, isso tem que levar em conta o spin também, né? É, Mas beleza. que inclusive o autor lá, né, ele inicia justamente e colocando essa condição, né, para analisar o exemplo que ele coloca, né, de desconsiderar o spin. Isso. Porque, no fundo, entendeu? É a análise de simetrização, é meio que a troca, né? Uhum. Aí, a função de onda espacial fica mais simples de tratar. Essa é a ideia. Mas, assim, no final, quando você vai tratar de simetria, a simetria que tem que respeitar é a simetria que faz aquela convolução, né, da função de onda espacial com a função de onda de spin. Mas tudo bem, assim, para fins de explicar a situação, não tem problema lidar só com isso aqui. Mas aí tem uma segunda parte, que é justamente a parte que não, em geral, não é vista lá em mecânica estatística, né, que é a parte de forças de troca. E aqui você Isso. consegue construir tudo. Claro que aqui vai ser uma forma simplória de colocar, né? Você Uhum. sabe que, no fundo, o que você vai ter aqui vai ser uma combinação, né? Que vai ter produtos de funções de onda individual, e aí o sinal mais e menos entre a possibilidade de troca, né? E aí tem uma normalização aqui. Também é importante que você saiba normalizar as coisas, viu? Inclusive, eu vou deixar como um exercício para vocês fazerem. Mas a questão das forças de troca, que isso é coisa nova, né? Uhum. O que são as forças de troca? Então, para a gente entender as forças de troca, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai tentar aplicar, né, esse chamado aqui, o requerimento de simetrização, né, para tentar entender o que ele significa na prática. Essa é a ideia. E aí, a gente vai considerar um probleminha simples aqui, uma dimensão, com duas partículas indistinguíveis, certo? Esse vai ser o nosso cavalo de batalha. Vamos botar, por exemplo, né, duas partículas indistinguíveis. Bota um problema em um D, né? Que aí a gente trata só com X em vez de R, mas isso aí não muda nada. E aí, essas duas partículas são caracterizadas por duas funções de onda, vamos chamar de psi A e psi B. Bom, X1 e X, né? E esses caras aqui são ortogonais, então, já por construção. Ou ortonormais, vamos dizer, ortogonais e normalizadas. Beleza? Beleza. Então, segundo o postulado de, se eu quiser construir uma função de onda para as duas, né? Uma única função de onda, o que eu vou ter? Eu vou ter uma psi de x1 e x2. Aí eu vou ter que dar uma posição para cada uma delas, né? E aí vamos dizer que ela seja assim: psi A na posição x1 e a psi B na posição x2.
certo? Uhum. Então, essa seria uma tentativa de construir uma função de onda do conjunto, mas essa aqui seria uma construção, digamos assim, lá oriunda do que chamaríamos de distinguível, né? A gente sabe que a gente não pode se apegar somente a esse caso. Isso. Então, a função de onda completa, no caso, ó, como é que ela vai ser construída? A função de onda completa. Só que eu tenho espaço. Vamos fazer aqui mesmo. A função de onda completa, que vai usando o princípio de simetrização, né? Ela vai ter aqui uma normalização. Se A x1, se B x2, mais ou menos. Se B x1, se A x2. Aqui também, aqui pode mudar, tá? Eu resolvi manter aqui as posições e trocar o índice da partícula, né? Poderia ter feito ao contrário, mas não muda muita coisa. Bom, então a gente já sabe que as partículas, desculpa, que satisfazem esse sinal positivo, ou seja, eles vão ter uma simetria, vão ser simétricas frente à troca, né? Vão ser do tipo bosônicas e essas que são antissimétricas do tipo fermiônicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar é esse cara aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Daqui a pouquinho vocês fazem para nós. E você não tem mistério para fazer, né? Você vai usar, vai normalizar esse cara. Você vai fazer a integral, né? Assim, mais menos ao quadrado por 3. Que não é nem D3, né? Porque o problema é em D. Mas assim, essa seria a regra geral, digamos. Tem que fazer essa normalização para achar esse fator aqui, né? Muito bem. Agora, para a gente fazer sentido do que significa mesmo essa regra de simetrização, a ideia é que a gente calcule exatamente como é que a gente chama, um valor esperado, né, do quadrado da separação entre essas duas partículas, a posição delas, certo? X1 e X2, porque aí a gente vai ter uma ideia justamente de como é que está a relação espacial desses carinhas aí. E as consequências disso, a gente já vai saber, né, como o nome aqui já diz, forças de troca, que alguma coisa vai acontecer. Então, basicamente a gente quer ter uma ideia de como é que está a distância média de separação entre as partículas. E a gente vai calcular essa quantidade ao quadrado aí, porque acho que é até mais simples de fazer, né? Então, o que a gente quer é isso aqui, ó. Tá? E esse cara é o quê? É a média do primeiro termo ao quadrado, mais a média do segundo termo ao quadrado, mais, que aí vai ser menos aqui, né? 2 vezes a média do produto. O valor esperado, né? Normalmente. Ok? E aí tá, aí você tem que fazer para cada caso, né? Caso partículas distinguíveis. Certo? Aí o que você vai usar vai ser esse cara aqui. Esse cara aqui, né? E aí, bom, o cálculo aqui eu não vou fazer todo ele. Vou fazer talvez um só aqui para mostrar. Mas é importante que vocês saibam fazer tudo isso aqui, né? Todas essas integrais e tal, tem que saber resolver. Então,
Para eu fazer o valor médio ao quadrado, como é que você obtém o valor esperado, o valor médio de um observável em mecânica quântica? Basicamente, você vai ter que fazer o sanduichinho aquele, né? Pô, digamos assim, valor esperado do operador O. Então, no espaço aqui de funções, você vai ter que integrar, né? É contínuo, não é discreto, digamos assim, né? Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter uma psi conjugada, né? Uma psi dega, um espaço dual, né? Aí eu vou ter o sanduichinho com o meu operador vai atuar aqui numa autofunção e depois eu vou integrar. Essa é a ideia para obter um valor esperado. No caso do operador x, a gente já sabe que o operador posição ele não tem um efeito prático de operar em cima da função aqui. Ó. Então a gente pode tirar ele meio que para fora aqui, ele vai ficar x1 ao quadrado mesmo. E esse x1 ao quadrado, veja bem, ele está substituindo esse O aqui, esse O chapéu, certo? Então, por exemplo, se fosse momento aqui, eu teria uma relação de derivada espacial em cima dessa função de onda. Então, eu jamais poderia fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Isso tem que ficar bem claro. Aí, aqui, como é a posição, eu posso fazer direto isso, né? Então, eu vou ter aqui nada mais do que o módulo quadrado da função de onda, né? E aí, eu vou ter da outra também, né? Então, tem um produto de cada uma. Só que a outra só depende de x2, né? Então, aqui eu só vou ter a minha psi b de x2. Peraí. Aqui eu tenho um dx1 que eu esqueci. E aqui eu vou ter um dx2, certo? Só que esse cara aqui, quanto é que vale? Estou dizendo que essas funções são ortogonais e normalizadas. Se elas são normalizadas, isso significa que esse cara aqui é 1, certo? Uhum. Porque essa é justamente a condição de normalização. Estou integrando a minha função de onda em todo o espaço dela, espaço de fase disponível para ela. Então, o que sobra é só esse cara aqui. Esse cara da direita, e esse cara a gente chama, então, nada mais nada menos do que, como é que eu vou te dizer, a média, né, dessa posição X aqui em relação à partícula A, né? Vamos dizer assim. E aí você pode fazer a mesma coisa, o x2 vai ser a mesma coisa, só que vai alterar, como é a média de x2, o espaço que depende de x2 é o lado de lá, então essa x1 vai normalizar, e eu vou ficar com basicamente com um x ao quadrado aqui, relativo à partícula B. Né? Então tem um A e um B, e aí tem o termo, o termo cruzado aqui, que eu tenho que calcular, ó. Para cada um desses casos, eu tenho que calcular os três casos, né? x1, x2. E aqui, bom, aqui vai aparecer separado cada um deles, né? Aqui eu não vou ter como evitar. Então, vai ter uma integral aqui, eu vou ter um x1, e aí o módulo quadrado da minha amplitude, dx1. E isso aqui vai multiplicar aqui, ó. Deixa eu fazer um multiplicativo aqui. A outra integral aqui de x2, psi b de x2 ao quadrado de x2. Então, pela nossa definição, que a gente definiu aqui, esse x ao quadrado de A, x ao quadrado de B, x2, né, média. Esse aqui vai ser o x e x1 e esse aqui o x2, certo? Então, aqui o que a gente vai obter vai ser x em relação a A e x em relação a B. Então, esse é o resultado geral que a gente tem para partículas distinguíveis, né? Que essa quantidade aqui, a x1 menos x2 ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado de A mais x ao quadrado de B menos 2 vezes xa, xb. Onde o foco aqui está nas partículas, certo? Muito bem, agora é o seguinte, ó, veja que esse cara aqui, ó, por acaso... Suba um pouquinho, por favor.
Aí. Desculpa. Vejam aqui que esse caso aqui, ó, por acaso, pela nossa construção, se você trocar o índice, né, as partículas A e B, ou X1, X2, tanto faz, certo? Se você trocar uma pela outra, pouco importa, por quê? Porque o resultado vai dar o mesmo, né? Que é algo que a gente esperaria, né? Para partículas distinguíveis, ok? Então aqui não vai mudar nada. Pode olhar. Então, eu quero dizer que a separação, né, entre elas, não importa quão próximas estão uma da outra, tanto faz, eu vou poder renomear as partículas e elas não vai alterar o resultado. Ok? Muito bem, então isso aí é algo que a gente tem que guardar, né? Mas vamos além. O que mais que a gente tem? O segundo caso, né? Que é o caso de partículas idênticas. Aqui que a coisa fica mais bonita. Que aí a gente tem que usar, então, a nossa regrinha lá. Sim mais menos. X1, X2 é igual. Mais de 2. Se A, X1, se B, X2, mais menos. Se B, X1, se A, X2. Tem que usar esse cara aqui. Muito bem, aí se você fizer isso, você vai ter que calcular de novo cada um daqueles termos. Então, por exemplo, x1 ao quadrado vai ser o quê? Aqui vai aparecer um monte de termo, não sei se está feito isso aí no livro, eu vou fazer só um caso aqui, tá? Então vai aparecer, eu tenho diversos termos aqui, né? 3 pelo menos, né? Não, mais. Isso, vai aparecer esse primeiro termo aqui, onde eu vou ter, uma integral, né? Esqueci da integral. X1 ao quadrado, se A de x1 ao quadrado de x1, vezes a outra que não muda nada. Então, aqui é módulo ao quadrado de psi b de x2 dx2. E a gente já sabe quanto vale, inclusive, né? Aí, bom, vai ter mais um termo. Vão aparecer 4 termos aqui, porque eu vou ter... Nota que eu tenho que fazer 2 psis, né? Então, aqui eu estou fazendo uma aqui da... como é que eu vou te dizer? Os termos diretos, né? Nesse primeiro caso, e depois os termos cruzados. Então, aqui eu vou ter uma integral que vai ser só psi-a. E aí, de novo, vou ter a integral onde vai ter... se bem que eu escolhi diferente, então tá. É verdade. Eu mudei o φb aqui. Então, aqui, na realidade, eu vou ter um x1 ao quadrado psi-b integrado em relação a x1, tá certo? E depois eu vou ter o módulo de psi-a de x2 ao quadrado de x2. Ok? E aí os termos cruzados. Então, aí eu vou ter sempre os mais e menos aqui, né? Então, eu vou ter uma integral, x1 ao quadrado, aí eu vou ter o quê? Um psi-a conjugado de x1 e um psi-b de x2. Isso integrado no espaço de x1, vezes uma integral de psi-b conjugado de x2 vezes psi-a de x1 de x2.
Não. X1, X1, dx1, X2, X2, dx2, tá certo. E aí o segundo termo, mais menos, integral, de novo, de x1 ao quadrado, x1 ao quadrado, psi b de x1 estrela, né? É sempre para ter o módulo quadrado, eu tenho que ter a função de onda no espaço dual vezes a função de onda no espaço de funções normais, né? De Hilbert. Então, esse módulo quadrado, ele é um psi-a estrela, psi-a, certo? Só que aqui eu tenho funções diferentes, né? Então, eu tenho que deixar separado, porque uma é relativa à partícula A e outra à partícula B. Esses dois primeiros termos são os termos diretos, porque eu vou ter duas vezes essa função de onda, certo? Então, aqui eu vou ter que multiplicar o psi-a por psi-a, esse termo aqui, certo? Aí vai sobrar o psi-b por psi-b. Aí depois eu tenho esse termo aqui, e aqui não importa se for mais, menos, porque quando eu for multiplicar ele, o menos vai multiplicar com menos e vai ficar mais aqui, ó. Aí eu tenho o segundo termo, psi-b de x1 ao quadrado, das duas, vezes o psi-a ao quadrado, certo? Aí aqui é que vem os termos cruzados, ou seja, eu pego esse termo aqui e multiplico por esse termo lá da outra função. Depois eu pego esse termo aqui e multiplico por esse aqui da outra função. Certo? Que são esses dois termos aqui, ó. Então, esse último aqui vai ser o quê? x1, aqui vai ser psi-b, né? Eu tô nesse caso aqui, ó, psi-b de x1, estrela, tá certo? Psi-a de x1 dx1. Ok? E isso integra psi-b, psi-a de x2 aqui, estrela, psi-b de x2 dx2. Beleza. Terminamos. Agora é o seguinte, o que significa cada um desses termos? Mesma coisa que a gente fez antes, quanto é que vale esse cara aqui, ó? Quanto é que vale a integral? Oi? Vale 1. Vale 1. Isso aqui eu estou integrando sobre todo o espaço de fase disponível para essa função. Ela depende de x2, dx2, e não tem nenhum operador aqui, nada, né? Tipo aqui, né? Aqui tem o x1, certo? Então, esse cara aqui é 1. Aqui, o outro aqui que é 1 é esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui também vai ser 1. Aí, agora, tem duas situações que a gente tem que levar em conta. Lembra quando a gente definiu o problema lá, a gente estava dizendo que essas psi-a, psi-b são ortogonais e normalizadas. Ou seja, são ortonormais, como a gente chamaria, né? Aí eu tenho uma situação. Se elas são ortonormais, esse cara aqui, ó, vai ser igual ou proporcional, vai aparecer, né? Vai aparecer um delta A e B aqui. Certo? Que vai ser igual a zero se o A não for igual ao B, certo? Que é esse cara aqui, já que elas são ortonormais. Isso aí vocês já devem ter feito lá em Moderna 1 também, para provar se você pega uma função de onda de um estado e multiplica pela função de onda de outro estado, digamos, o estado de energia, de qualquer problema que você resolveu lá para a equação de Schrödinger, se você integrar esse cara aqui, você vai obter zero, porque elas são ortogonais a princípio, né? Podem ser ortonormais também, mas elas são ortogonais. Cada uma das funções de onda associadas com cada uma das energias. Aqui, no caso, são partículas distintas, certo? Que é as partículas A e B. Então, esse cara aqui vai dar zero por construção, e esse aqui também. Delta BA, que é igual a zero. Ok? Muito bem, então, o que sobrou para nós aqui, ó, a gente vai ter esse termo aqui todo foi embora, ficou zero, esse aqui também ficou todo zero, né? Então, o que sobrou para nós, para o x1,
x1 ao quadrado aqui, né? Eu vou ter o primeiro termo, e aí a gente pode dar os nomezinhos de novo, né? Lá a gente chamou esse cara aqui de x ao quadrado A, e esse aqui de x ao quadrado B, certo? Então, vamos manter a nomenclatura. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser 1 meio de x ao quadrado A mais x ao quadrado B. Ok? Por conta dessas carinhas aqui, ó. Agora, muito bem. Se eu for fazer o x2, ó, nem preciso nem fazer, mas aqui o que eu posso apontar? Primeiro que esse cara aqui vai estar aqui, esse cara aqui vai estar aqui, certo? E esse cara aqui vão estar aqui, mas aí não vai fazer diferença porque esses termos também vão dar zero. Porque só que agora o zero vai estar do lado de cá. Certo? E veja que aqui a gente não pode falar nada porque eu tenho um operador aqui. E eu nem quero falar. O que eu sei dizer é que esse cara aqui é zero por causa que a gente está partindo do princípio que essas funções individuais de cada partícula, elas são ortogonais. Ok? Mas então aqui vai ficar a mesma coisa, né? Então eu vou ter 1 meio, podemos até trocar a ordem aqui, desculpa, x de B mais x ao quadrado de A. Não vai mudar muito. Ok? X é o quadrado aí, né? X ao quadrado. É verdade. X ao quadrado, tá certo. X ao quadrado. Então, notem que, naturalmente, aqui, ó, como as partículas são indistinguíveis, esses dois caras são iguais, basicamente. Porque aqui eu posso reescrever, né? Posso trocar a ordem aqui, esse cara para cá e tal. Muito bem. Agora que vem o termo mais chatinho, né? E aí, como vocês já aprenderam como é que calcula aqui, porque essa regra aqui é que você vai estar sempre aplicando depois, né? Eu vou logo para o resultado final. Então, esse cara aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Vou fazer aqui embaixo, que tem mais espaço. Que é o x1, x2, né? Esse cara aqui, bom, vai ter um monte de integral aí que você vai ter que fazer, que está dentro desse pontinho, que vai ter que seguir essa lógica aqui, ó. Só que agora é o seguinte, ó. Aquela coisa, vai aparecer um x1 aqui e outro x1, x2, né? Vai aparecer x1 aqui no espaço da x1, x2 aqui. Então, eu não vou ter essas normalizações aqui, ó. Vocês já podem ver de cara, né? Não vai ter normalização, daí vai ter um x de A vezes x de B, mais x de B vezes x de A. Isso vai ter. E ainda vai ter outros termos, porque aqui também não vai zerar, ó. Certo? Isso aqui não vai ser zero. Então, eu vou ter uma coisa bem complexa aqui que a gente pode reescrever da seguinte forma. Bom, eu vou direto para o resultado aqui, que fica mais fácil. Para vocês verem a coisa. Vai ser valor esperado de x da partícula A, valor esperado de x da partícula B, mais ou menos um termo aqui, ó. Módulo ao quadrado, né? XAB. Certo? E esse cara aqui que vai estar... ele vai estar considerando as coisas importantes que vão surgir aqui. Vai estar dentro desse termo cruzado. E esse termo cruzado, assim, do ponto de vista de integração, ele vai ser um produto dessas integrais aqui, tá? Vão aparecer tipo essa, não iguais a essa, né? Mas tipo essa aqui. Justamente pelo fato de não ter mais essas componentes zero aqui. Muito bem, então... o nosso... Para partículas idênticas, aquele termo que a gente quer calcular, que é o x1 menos x2 ao quadrado, né, que é a separação quadrática das partículas, né, x1, x2, o valor esperado dessa separação. Aqui eu vou chamar assim mais e menos, lá, inclusive aqui eu nem chamei, né, mas aqui, ó, vamos chamar esse cara aqui, botar um D aqui, ó. Onde é que eu tô?
Aqui, ó, um D distinguível, certo? Que era o que a gente tinha calculado antes. Agora, aqui nas partículas indistinguíveis, a gente vai colocar um mais e menos aqui, que caracteriza a simetria delas, né? E aí, esse cara aqui, ó, bom, eu chamei aqui, não sei se o livro faz isso, de um delta x ao quadrado, mais menos, que eu teria lá também, né? E eu acabei não botando. E esse cara aqui, então, vai ser igual a... Ah, sim, é porque eu já estou pulando uma parte, tá. Mas depois eu explico o que eu estou fazendo. Esse aqui vai ser um delta x ao quadrado de partículas distinguíveis menos mais 2 vezes o módulo ao quadrado do valor esperado da posição x entre as partículas A e B. Ok? Então, agora aqui, ó, tomem cuidado, porque agora esse cara aqui vai estar relacionado a bósons, né? E esse cara aqui vai estar relacionado a férmions. E mais, bom, esse delta x distinguível aqui, basicamente é por causa que tem uma parte aqui na solução que ela é parecida com a solução que a gente tinha lá para o caso distinguível, né? Que se eu for somar esse 1/2, esses dois 1/2 aqui, ó, eu vou ter aquele resultado, esse resultado, deixa eu ver aqui, esse resultado aqui, ó. Tá? Se eu for somar mais esse cara aqui, né? Seriam esses três aqui, ó. Cadê? Esses três aqui, ó. Se você for somar, e aqui, claro, tem que usar o sinal, né? Aqui, esse cara é precedido de um sinal, um fator -2 aqui, né? Quando eu for calcular esse cara. Aí eu vou ter esse delta x distinguível. Porque aí eu posso comparar as coisas. Então, para as partículas indistinguíveis, o que vai mudar? Vai ser justamente esse fator aqui, ó. Tá? Esse é o fator. E o que acontece na prática? Se eu tiver bósons idênticos, o que vai acontecer? Eles vão tender a ser, de alguma forma, ficar mais se aproximando um do outro. Ficar mais próximos, tá? Por quê? Porque a separação aqui vai estar relacionada com uma subtração de um valor esperado, né? Enquanto que para os férmions, eles vão, de alguma forma, tentar... Oi? Diferente. Isso, os férmions, ele vai somar um fator, ou seja, ele vai tender... Porque, veja bem, que isso aqui está medindo a separação, é como se fosse uma régua lá. Eu quero saber a separação entre as partículas x1 e x2. Só que do ponto de vista de mecânica quântica, a gente tem que calcular valores esperados, né? Então, eu calculei o valor esperado da separação quadrática ainda, tá? E de alguma forma, ela vai estar relacionada com a separação lá que você mediria com uma régua. Então, se eu estou somando coisa aqui, eu estou dizendo, esse cara tende a ficar um pouco mais afastado. Coloquei mais uma componente ali, né? Fazendo ele ficar afastado. Então tá, nós temos essas duas situações e tem outra, né? Se eu não tiver nenhum overlap aqui, ó, porque esse termo aqui e esse aqui, eles no final das contas vão estar relacionados com integrais que fazem overlap de função. Ó. Por exemplo, aqui não tem overlap. Quando eu digo que as funções estão normalizadas, e eu posso sempre usar isso aqui, não tem overlap nenhum, esse cara aqui vai usar a propriedade da ortogonalização e vai dar 0. Só que aqui, nesse primeiro termo, como eu tenho x1 aparecendo, e aqui está errado, ó, isso aqui não é ao quadrado, vocês não me corrigiram, olha. Ou é ao quadrado? É ao quadrado, sim. Tá certo, é ao quadrado. Tá. Eu já achei que eu estava fazendo termo cruzado aqui, foi mal. Mas esses termos aqui, tem overlap aqui, certo?
Aqui não. Então, quando eu fizer esse cara, vocês vão ver que vão aparecer vários overlaps, tá? Agora, na realidade, vão aparecer termos que não são nulos. Então, o que vai acontecer? Se existir um overlap, ou seja, se esse produto, essa integral, for não nulo, certo? Esse termo aqui, e, portanto, esse aqui também, vão ser não nulos, e aí eu vou poder... as partículas idênticas, elas vão ter que ser tratadas por esse formalismo todo de partículas idênticas, certo? Se tiver overlap, né? Por quê? Porque esse cara aqui, né? Isso aqui é uma observação, né? Esse cara aqui, ó, XAB, que é exatamente esse cara, ele vai ser igual a zero, a menos que exista overlap das psis, né? Psi seria psi A e psi B, né? Nesse caso. Ok? Então, se não tiver overlap dessas duas funções, eu vou ter esse cara aqui zero. E aí, se esse cara for zero, eu posso tratar... Isso aqui vai ser zero, né? Então, eu não vou ter esse termo, ó. Então, a minha separação aqui de partículas distinguíveis vai ser igual o cálculo que eu faria para uma situação de partículas distinguíveis, ou clássicas, como queira. Certo? E isso é exatamente, ó, essa propriedade que basicamente diz assim, ó, se eu não tenho overlap, né, que seria, digamos assim, que eu tenho um produto de probabilidades, eu tenho uma função aqui e a outra lá longe, tá? Ou seja, elas estão separadas entre si, vamos dizer que aqui seja um eixo X aqui, tá? E aqui as psis. Como eu não tenho overlap, quando for integrais, esse cara vai estar aqui, aquele lá vai estar K, e quando eu for calcular isso aqui, eu vou obter um valor zero. Né? Então, não interessa para nós, por exemplo, se eu tiver um elétron lá na unidade 2 do FGD e o outro elétron aqui na unidade 1, pouco importa esse termo todo que aparece aqui das partículas indistinguíveis, né? Eu vou poder calcular ela classicamente, certo? E claro que eu não preciso ir nem tão longe assim, tá? Porque, basicamente, esse caso aqui é o que permite, por exemplo, que químicos, principalmente, né, e até físicos que ficam calculando coisas de matéria condensada aí, que eles possam fazer os cálculos deles sem que eles tenham que considerar a interação, por exemplo, de um elétron com todos os outros elétrons do universo, né? Isso seria algo como sendo uma aproximação local, né? Ou seja, o que vai fazer a diferença aqui é só quando eu tiver localmente uma situação assim, né? Que eu tenho umas funções de onda que tenha pelo menos alguma componente que elas se sobreponham aqui em algum lugar, né? Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um X AB diferente de zero. Ele vai variar de tamanho, né? Dependendo do tamanho do overlap, mas não vai mudar. Ok? Então, assim, do ponto de vista prático, se a gente tiver em situações em que a gente pode considerar as duas partículas idênticas, né? Partículas quânticas, né? Por exemplo, elétrons, prótons, quarks, que eles estejam bem separados entre si, ou seja, que eu não tenho overlap, todo o meu cálculo aqui eu posso considerar ele como sendo partículas distinguíveis. Essa é a lição que vocês têm que levar para casa. Muito bem, mas assim, o que interessa para nós aqui é justamente o caso onde tem overlap, porque aí eu vou ter essa mudança aqui na nossa descrição, né? E aí, o que a gente viu? A gente viu que se o sistema for bóson, eu vou ter uma tendência das partículas de se aproximar, e se eles for férmions, de se afastar. Isso é justamente o que dá origem, né? É como se tivesse uma força de atração entre bósons idênticos e uma força de repulsão entre férmions idênticos. E esse tipo de força é chamada força de troca, né? Que é embora não tenha força... Isso. Que no caso, por causa dos férmions, né?
a explicação que vai estar envolvida aí é justamente com a questão do princípio de exclusão de Pauli, né? Sim, para os férmions sempre vale o princípio de exclusão. Sempre vale o princípio de exclusão. E o princípio da exclusão, ele está dentro do princípio do requerimento de simetrização. Ele já está lá. Porque esse sinal negativo, se você tentar colocar uma partícula nas mesmas posições aqui, né? Botar tudo x1, digamos, seria o mesmo estado, ou botar toda com o B aqui, né? Trocar o A e B, seria o mesmo estado da partícula, isso aqui vai dar zero, né? Mas assim, aparecem forças de troca e respectiva isso ao princípio de Pauli, né? Eu vou ter a forças de troca entre aspas, vamos botar até aqui. Embora se chama assim, né? Porque não existe... porque na realidade não é meio que uma força mesmo, né? Não tem força, não tem força. Isso. Porque, por exemplo, para você entender direitinho isso, basta analisar o caso da interação entre dois elétrons e a interação entre dois nêutrons, né? Aonde um contém carga e o outro não, e o fenômeno observado é o mesmo. Né? E o que está exatamente. Tá Sim, a natureza dela não é coulombiana. Não tem nada a ver com a carga, no caso. Não tem nada a ver com a carga. Isso aqui, bom, a gente já demonstrou isso aqui. Isso aqui é puramente decorrente da simetria das funções de onda. É decorrente desse cara aqui, né? Disso aqui, ó. Ou seja, a força de troca não é bem uma força. Ela decorre, vamos dizer assim, do requerimento de simetrização. Né? Que é onde a gente começou aqui. É uma força que não é força. Mas o que é? Como ela tende a separar, no caso dos férmions, ou aproximar, no caso dos bósons, costuma se chamar de força de troca. Mas não é bem uma força. Tá? E isso é importantíssimo, porque, como você falou, ela não está relacionado com a carga, ou seja, ele é devido única e exclusivamente à mecânica quântica. Tá? Vou botar aqui, ó, mecânica quântica. Isso aqui não tem análogo clássico aqui. No caso dos férmions, né, você não consegue fazer com que duas partículas fermiônicas ela ocupem o mesmo estado quântico, né? Então, esse seria... Sim, mas esse é o Pauli, né? É isso. Esse é o princípio de exclusão de Pauli. Aqui, por exemplo, para bósons também vai aparecer força de troca. Eu vou ter força de troca tanto para bósons idênticos quanto para férmions. Inclusive, depois a gente vai ver que a situação vai ficar um pouco mais complexa. Oi? Existe alguma outra situação sem ser o princípio de Pauli? Alguma outra exceção? Exceção para quê? Para o férmion e para o bóson, além desse princípio de Pauli? Como assim exceção? Não entendi sua pergunta. Por exemplo, lá ele explica lá que não pode ocupar o mesmo lugar no espaço, mas existe algum elemento que já aconteceu, uma exceção disso aconteceu ou nunca? Violação do princípio de exclusão? É, isso. Até onde eu sei, não. Eu acho que talvez pode existir como um comportamento coletivo. Por exemplo, eu posso compor, né, bósons e férmions com mais partículas. Tipo esses singletos, tripletos, dubletos e tudo mais. Mas para partícula individual, não que eu saiba. Acho que até hoje nunca foi visto isso. Violação do princípio de exclusão. Muito bem, tá, mas aqui não é exatamente o princípio da exclusão que a gente está falando, né? Ele está aqui dentro, certamente, porque ele está aqui, né? A gente já partiu desse pressuposto, mas o que a gente está falando é do surgimento de uma força que é devida única e exclusivamente pelo requerimento de simetrização das funções de onda e mecânica quântica, certo? Ou seja, é uma força que é oriunda da mecânica quântica, certo? Então,
apesar de ela estar relacionada só com isso, o tratamento lá mais na profundeza da matéria, que dá função de onda, partícula A, da partícula B e tal, como ela se relaciona, ela vai ter implicações profundas na prática, porque ela é o que explica uma ligação química muito importante, que são chamadas as pontes de hidrogênio, né, ou como é que é? Ligação covalente, certo? Se a gente for considerar, por exemplo, o estado fundamental de uma molécula de hidrogênio, né? O que eu tenho no estado fundamental da molécula de hidrogênio, que seria esse cara aqui, né? Φ00 de R, teta, var Φ. Isso aqui, vocês já devem ter calculado, alguma coisa assim. Raiz de π ao cubo, e na menos R sobre A. Ó, vejam que ela só depende da parte radial e tal, né? O estado fundamental da molécula de hidrogênio. Então, o estado fundamental da molécula, tá? Ele vai consistir em um elétron, vai estar no estado fundamental, centrado no núcleo, digamos assim, e o outro elétron vai estar, ou seja, vai ter 2 elétrons no estado fundamental com o núcleo no seu centro, digamos assim. Essa é a ideia do estado fundamental da molécula de hidrogênio. E cada um desses estados fundamentais dos eletrinhos vai ser descrito por uma função de onda dessa aqui, né? E isso vai ser o que vai configurar a ligação covalente, né? Então, na ligação covalente eu posso ter... Deixa eu botar para um lado aqui. Por exemplo, uma configuração simétrica. O que eu vou ter? Eu vou ter na molécula, né? Então, eu vou ter protinhos aqui. Vou ter um outro protinho lá. E aí, os 2 eletrinhos vão estar configurados aqui, né? No centro, certo? Então, nesse caso aqui, como ela é simétrica, aqui eu vou ter carga, carga, mas o que vai acontecer é que eu vou ter uma espécie de força. Aqui a gente desenha força, mas não é força de fato, né? Vocês já sabem disso. Uma força que tende a manter esses caras aqui naquela configuração, um mais próximo do outro, certo? Essa é a ideia. Então, se os elétrons fossem bósons, no caso aqui, né? A gente já estava dando um passo além, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho mais. Então, se os elétrons fossem bósons, o requerimento de simetrização, que foi o que a gente viu antes, ou se você quiser, né, a força de troca que surge do requerimento de simetrização, ela vai tender a concentrar esses elétrons na região central, aqui entre os 2 prótons, né? Certo? Ou seja, eu vou ter o que eles chamam, né, os químicos, uma acumulação de carga. Vou ter uma acumulação de carga negativa que vai atrair os prótons para essa região aqui, para a região do centro. Ok? E isso é que dá origem à ligação covalente, né? Que seria que mantém os hidrogênios ligados, né? Ok? Então, como a gente tem muito hidrogênio nas moléculas orgânicas ligadas aí, esse tipo de ligação tem muita aplicação prática, né? Se eu tiver numa configuração, por outro lado, antissimétrica, agora uma antissimétrica com 2S, um é só. Antissimétrica com 2S. Nesse caso, o que eu vou ter? Também pelo requerimento de simetrização, o que a gente vai ter? Vai ter os 2 protinhos aqui, que eu deveria deixar na mesma posição, mas eu vou botar mais para dentro aqui um pouquinho. Vou ter os protinhos aqui, né? E o que ele vai tender a fazer? Ele vai fazer os elétrons de cada um se afastarem, né? Ficarem mais para fora aqui. Aqui eu tenho a carga positiva do próton, ou seja, é como se aparecesse uma força entre aspas, né? Vamos botar entre aspas essa força.
que tende a colocar esse elétron numa posição mais afastada, ou seja, distante da região central. Ele vai, de fato, tentar separar, ou seja, e a acumulação de carga, a tendência é que ela tente quebrar a molécula, certo? Ela vai quebrar a molécula de hidrogênio, nesse caso. Aí, você vai lá e vai perguntar, não, pera lá, professor, isso está errado. E o professor diz, mas por que está errado? Por que está errado? Responda para mim. Por que está errado? Lembra que eu falei aqui, ó? Se os elétrons fossem bósons, aconteceria isso aqui. Eu pergunto para vocês, os elétrons são bósons? Não, né? Então, pera lá. Devagar com andor. Tem muita coisa aí estranha. E a resposta para isso, na realidade, não está nem nessa relação de ser bósons ou não. Eles são férmions. Mas aí o que acontece? O que a gente ignorou até agora? O que ignoramos até agora aqui? Oi? O spin, exatamente. A gente tem que botar o spin no meio, né? Então, quando a gente... O estado completo de uma partícula, né? A gente sabe que ele vai ser um produto de uma psi de R, que vamos botar R vetor, ou... Bom, vamos botar R vetor. Mais um psi de S, né? Ou, vou botar em outra palavra, assim, vou botar uma psi de NL, MR, teta, Φ, vezes uma psi de SMS. Ok? Ela vai ser uma convolução, né? Então, o que tem que ser simétrico ou antissimétrico, no fundo, é o produto de todo esse cara. Vamos chamar isso aqui, sei lá, como é que eu posso dar o nome disso? Tinha que dar um psizão, né? Me falta letras gregas aqui. Vou botar um psi maiúsculo aqui, tá? É esse cara aqui, ó. Então, quem tem que ser simétrico e antissimétrico é esse cara aqui, ó. Ou antissimétrico. E aí, a gente tem que lembrar lá da última aula. Por quê? Porque lá na última aula, a gente viu algumas considerações sobre esse Ki aqui, ó, né? Sobre essa função de onda de spin. Então, por exemplo, lá também a gente estava considerando sistemas de 2 elétrons. Aqui também a gente vai ter simétrico, no fundo, para o nosso exemplo, né? Aqui. Então, os 2 elétrons aqui, ó, o estado de 2 elétrons, digamos assim, que são aqueles carinhas ali, não somente, né, tem que aplicar ele para esse cara aqui, ó. Não somente a função de onda espacial tem que ser ou simétrica ou antissimétrica, como a gente viu, mas o produto dela com a função de onda de spin. E aí a gente tem que lembrar, né, para esse caso aqui, ó, a gente tinha 2 estados possíveis lá. A gente tinha o estado tripleto com S igual a 1, onde eu tinha aquelas 3 funções de onda lá, ó. 1, 0 e 1, menos 1, né? Então, esse cara aqui era equivalente a isso aqui. Esse aqui é 1 raiz de 2. E esse aqui para baixo. Ok? Tripleto. E aí aqui a gente tem também o singleto, né? S igual a 0, singleto.
certo? Ops, espera aí. Vamos escrever. Ele é 0. Se o S é igual a 0, o MS só pode ser igual a 0. Então, ele é o estado 0, 0, né? Então, esse cara aqui é 1 raiz de 2. Up, down, menos, down, up. Certo? Então, o que acontece? O singleto, ele é antissimétrico. Vamos anotar aqui embaixo. Singleto é antissimétrico. Antissimétrico. Já dá para ver, né? Pelo sinal aqui, ó. Vocês não estão vendo. Avisem se não estão vendo. Ó, esse sinal aqui já fica claro que ele é antissimétrico, né? Ao passo que o tripleto é simétrico. Tá aqui o sinal. Ok? Ok? Então tá. Agora é o seguinte, então. Então tá. O tripleto é simétrico e o singleto é antissimétrico, certo? Então, o singleto, ele vai ser ligado à função de onda, como ele é antissimétrico, ele vai ter que ser ligado à função de onda simétrica aqui, e ele sim vai levar ao bonding, aqui, a ligação covalente, certo? Eu vou juntar esse cara aqui antissimétrico com esse aqui simétrico, certo? Então, basicamente, vamos dizer assim, ó, o meu psizão lá, ó. Psizão, vou botar assim, sim, e simétrico. Ele vai ser equivalente aqui a um produto de uma psi simétrica. Uma aqui antissimétrica. Uma aqui antissimétrica. Certo? E essa configuração antissimétrica. Só suba, por favor, o material. Desculpa. Obrigado. A antissimétrica aqui vai ser uma φ espacial antissimétrica vezes um Qi simétrico. Essa é a ideia. E esse cara aqui, ó, esse então é o que vai levar a ligação covalente, né? Esse cara aqui é a ligação covalente. E isso é exatamente o que a química nos diz, né? Vê que a matemática aqui não erra, né? Os químicos vão lá e vão dizer para vocês: ligação covalente requer que os dois elétrons ocupem o estado singleto, que é exatamente isso aqui, configuração antissimétrica, a φ espacial simétrica, você vai ter o surgimento dessa força de troca devida ao requerimento de simetrização, né? E aí surge a ligação covalente, certo? Aí, outro ponto que a gente tem que passar aqui é fazer a comparação com o tipo de ligação que, na verdade, vem lá do eletromagnetismo, né? Que é o mais comum de todas, que é a ligação iônica. Mas a ligação iônica é tão chovendo molhado que a gente já viu ela até quando a gente descreveu o átomo de hidrogênio por si só, né? Porque o que prende, por exemplo, se eu considerar só o átomo de hidrogênio aqui, ó. Ops, peraí. Aqui, ó, vamos pegar esse cara. Se eu considerar só o átomo de hidrogênio aqui, ó, e desconsidera esse F, né? Ou seja, se tiver só o próton e o elétron, o que mantém esse elétron girando aqui, o potencial que mantém é justamente o potencial coulombiano. Então, todas as ligações iônicas, elas vão se basear na presença de íons, né? Diferença de íons vai ter essa questão da desbalanço de carga e o surgimento de uma atração coulombiana ali. Então, a maior parte da química de ligações iônicas, né, vai estar relacionada com o eletromagnetismo. Mas aqui não, tem uma parte que é exclusivamente quântica,
que é justamente a ideia das ligações covalentes. Eu não tenho certeza se é a mesma coisa que pontos de hidrogênio, mas vamos manter como ligação covalente só. Então é isso. Isso é o que esse capítulo traz de novo para vocês, principalmente, porque vocês já fizeram mecânica estatística, né? Então, toda essa parte de simetrização a gente já tinha trabalhado lá, mas a gente não faz lá essa análise desse surgimento dessas, como é que eu vou dizer, pseudo-forças aqui, né? Dessas forças aparentes, digamos. Beleza? Dúvidas aqui? Tá bem? Não tem dúvida, não. Muito bem, então a última parte aqui, que vocês também atacaram, é a parte dos átomos, né? Que inclusive era onde o Douglas estava me dizendo que tinha dúvidas, né? Então tá, vamos falar de átomos. Aqui a gente já está trabalhando com sistemas de muitas partículas, certo? Deixa eu escrever para cá. Átomos, né? E aí a gente começa com de baixo para cima, né? Por exemplo, começa com um átomo de hélio, né? Então, porque o que a gente está fazendo? A princípio a gente considera átomos nêutrons, são mais fáceis, né? De lidar, ou seja, um átomo vai ser descrito pelo número atômico Z, né? E o que a gente considera? Considera que esse átomo, ele é um núcleo muito pesado, a mesma coisa que a gente fez lá no átomo de hidrogênio, um núcleo muito pesado, que vai ter carga ZE, e ele vai ser, vai ter na sua vizinhança ali uma nuvem de Z elétrons, né? Se eu tiver um átomo de número atômico Z, né? Ok? E aí esses elétrons, claro, vão ter massa do elétron e carga do elétron, todos eles. Bom, como é que a gente descreve o sistema? A primeira coisa que a gente tem que descrever é a energia, né, o hamiltoniano, para fazer qualquer conta, porque quando eu vou calcular a equação de Schrödinger, eu vou precisar desse cara aqui, né? E esse cara, então, ó, eu vou fazer uma soma sobre todos os eletrinhos ali, né? Então, eu vou ter de J igual a 1 até Z eletrinhos. Aí eu vou ter as componentes, vou ter a equação de Schrödinger normal, né? Esse é o tratamento que eu deveria fazer, ó, H sobre 2m, um laplaciano aqui, devido ao elétron J, né? Menos, e aqui o potencial, ó, tá aqui o Coulomb de novo, ó, ligação iônica e tal. Y0. Claro que as ligações iônicas vão além disso aqui, né? Ligação iônica entre moléculas, né? Mas era só um exemplinho que eu queria dar. Aqui eu tenho Z ao quadrado. E aí que tá. O potencial coulombano cai com a distância, está aqui, RJ. Muito bem, mais um termo, esse seria o hamiltoniano que a gente está acostumado, ó. Tá aqui o hamiltoniano que a gente resolveu lá pro átomo de hidrogênio, só que lá só tinha um elétron, então esse J só tinha o termo J igual a 1, tá? Eu não preciso ir até Z elétron. Basicamente, Oi? até aí é somar duas vezes o átomo de hidrogênio, correto? Quando eu for aplicar por hélio, sim. Depende do tamanho do Z aqui, ó. Depende do número Z, né? Quantos elétrons eu tenho. Esse aqui é genérico. Mas, sim, se tiver um átomo de hélio, que eu vou ter 2 eletrinhos lá, aí esse primeiro termo justamente vai ser 2 cópias do átomo de hidrogênio. Correto? Só que aí tem um termo, justamente, tem um termo aqui que é um termo de... como é que eu vou te dizer? Não sei como é que eu vou dar nome para esse termo. Mas é um termo que vai ter relação entre as separações dos elétrons, né? De pares de elétrons. Então, ele vai estar relacionado com essa parte aqui, o potencial coulombiano, né? 4πε0. E aí, eu vou ter que somar, então, sobre J's diferentes de K, né? Até o Z. Um termo aqui que vai aparecer, que é esse terminho aqui, né? E ao quadrado.
E aqui uma diferença na separação entre eles. RJ menos RK. Eu não posso incluir o J igual a K, porque senão esse termo aqui, ele fica indeterminado. Vou ter uma divisão por zero aqui, que isso não pode acontecer. Então tá, basicamente é isso. Então, isso aqui é o quê? K mais V para o átomo de hidrogênio. Basicamente é isso, né? Ou seja, os eletrinhos do átomo de hidrogênio sujeitos ao campo elétrico do núcleo. Basicamente é esse hamiltoniano aqui. Certo? E esse cara, bom, primeiro eu tenho um fator de simetria aqui, esse 1/2, né? E ele vai estar prevenindo aqui a dupla contagem quando eu for fazer esse J, somatório J, então eu já divido por 2, para não contar duas vezes. Ou seja, eu deixo ele contar tudo, ele conta 2 vezes, e eu diviso por 2. Basicamente esse. E quando eu fizer esse somatório, eu vou estar contando repetidamente essa questão da separação aqui, ó, quando você está contando o número de elétrons lá. Então, eu coloco esse fator 1/2. E esse cara aqui é um potencial associado à repulsão, né? Esse cara aqui é um potencial, é um V repulsivo, digamos assim, entre pares de elétrons. Nesse caso, entre o Jésimo elétron e o Késimo elétron. Cadê? Vocês conseguem ver aqui? Ó, porque esse termo de repulsão aqui vai estar relacionado com essa diferença aqui de posição. Muito bem. Então, qual que é o objetivo? Se eu fosse fazer a mesma coisa do átomo de hidrogênio, o objetivo é sempre resolver a equação de Schrödinger para esse hamiltoniano. Certo? Esse é sempre o objetivo que a gente tem. Só que aí fica muito complicado, né? Claro que eu vou ter uma equação de Schrödinger, então a minha psi, eu vou fazer da psi1 até a psi-z, que eu vou ter z elétrons, né? Então eu vou ter uma psi de muitas partículas, que seria aquilo que a gente estava vendo antes. Mas aí, claro, como os elétrons são férmions, não são todas as soluções que vão ser permitidas, certo? Somente aquelas onde o estado completo de uma psi espacial e vezes uma Ki de spin for antissimétrico com respeito à troca, né, de qualquer par deles, né, e também vai ter que valer o princípio da exclusão, né, de Pauli. Basicamente, eu não posso ter 2 elétrons ocupando o mesmo estado, certo? Só que tem o seguinte, né, esse tipo de hamiltoniano aqui é muito difícil de resolver, né, exceto para o caso onde o J é igual a 1, que é o que a gente já fez, né, que aí se o J é igual a 1, eu só tenho isso aqui, e esse somatório aqui sai fora, e tudo que tem J aí sai fora. Só que isso a gente já fez, né. Muito bem, então, para a gente resolver tudo isso aqui, ó, daqui a algumas semanas a gente vai chegar num assunto que vai se chamar... a gente vai precisar de cálculos aproximados, né? Como é que é? Tem um outro nome para isso. Mas alguma teoria de aproximação para calcular pelo menos a energia desse cara completo, tá? A gente vai usar o princípio variacional para calcular isso em algumas semanas, tá? Só que aqui, no momento, a gente vai fazer outra coisa, fazer um outro exercício para tentar entender, por exemplo, o átomo, que é o que a gente vai fazer aqui agora, o átomo de hélio. E é o cara que tem Z igual a 2, né? Seria o primeiro depois do... Tirando o trítio e o deuteron, aquelas coisas todas, né? Esse aqui é estável, né? O átomo de hélio. Então, a gente vai ficar olhando por soluções qualitativas para esse problema aqui, meio que tentando ignorar esse cara e ver o que a gente consegue obter para o átomo de hélio, né? Então, esse cara aqui vai ser o mais simples depois do átomo de hidrogênio. Então, como é que vai ficar toda aquela hamiltoniana lá em cima? Ó, eu vou ter 2 termos, que nem o Douglas falou. Eu acho que eu nem vou escrever isso aqui, tá? Vocês devem estar vendo isso aí no livro. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui vão ser 2 Hs
2 átomos de H, vamos escrever assim, e esses caras vão ser dados por isso aqui. Estão vendo? Mas vai aparecer um termo de repulsão aí, que vai ser... Oi? 1 sobre 4 πε0 e ao quadrado R1 menos R2. Ok? Então, esses caras a gente consegue resolver. Por quê? Porque eles aparecem separados, não tem interferência entre eles. Aparece os dois Hzinhos. Então, eu tenho H do elétron 1, digamos assim, mais um H do elétron 2. Né? Que vai estar numa posição R1, outra na R2 e por aí vai. Então tá, e eu tenho esses dois casos, mais um termo de repulsão aqui. Muito bem, aí esse termo aqui é o termo que complica a nossa vida. Né? Aí o que é a proposta que a gente tem aqui para esse momento, tá? É ignorar esse cara. Certo? A gente ignora esse cara. Se a gente ignora esse cara, eu vou ter duas equações de Schrödinger separadas, né? Que elas vão poder ser escritas como um produto, as soluções, né? Cujas soluções a solução inteira vai ser um produto de soluções do elétron 1 e do elétron 2. Então, se eu ignorar esse aqui, né? A ideia aqui é ignorar. Então, vou botar esse aqui, ó. Ignorar no momento. Ignorar. Então, as funções de onda que eu vou ter, digamos, eu tenho uma psi de R1 e R2, né? Os dois elétrons. E esse cara vai ser uma composição, então, da minha psi, de, vamos dizer, NL, ML do R1, vezes uma psi do NL, ML do R2. Ok? E cada uma dessas vai respeitar como sendo uma função de onda do átomo de hidrogênio, né? Então, elas vão ter... claro que elas têm uma relação entre elas, então elas vão ter metade de um raio de Bohr aqui, elas vão ser caracterizadas, né? Meio raio de Bohr, e 4 vezes a energia de Bohr para o átomo de hidrogênio, né? Então, esse cara aqui vai ter metade do raio de Bohr, a solução, né? E a energia total vai ser 4 vezes a energia, vamos dizer assim, EN mais EN. O material, por favor, professor. Opa, desculpa. Certo? Só que aí é o seguinte, ó, então, se a gente for calcular, essa é a característica, né? Eu vou ter uma psi assim, ela vai ter o A vai ir A sobre 2 e a energia vai ir algo assim, 4 vezes a energia de Bohr, né? Só que eu tenho para cada uma das funções. Muito bem, então, se a gente fizer esse exercício aqui e calcular isso, o que a gente vai obter? Primeira coisa, a nossa psi zero aqui, né? Do estado composto, vamos dizer assim. Ela vai ser um produto de duas funções, já falamos aqui, né? Então, eu vou ter uma psi, estado fundamental aqui, né? Ground state. Isso vai ser o estado fundamental é 100, concorda? De R1. E esse cara aqui vai ser o 100 também de R2. Ok? Cada um desse aqui tem aquele fator que eu coloquei lá antes, é 1 sobre raiz de πa ao cubo e na menos r sobre a. Né? Aí eu tenho que substituir o quê? A por A sobre 2, né? E depois as energias tem que ser 4 vezes. Então, se eu fizer essas substituições aqui, eu vou ter esse cara aqui, ó, 8. Aqui eu vou ter π... que raiz? Era a raiz de π, mas aí multiplica uma pela outra, sai a raiz. Então, é πa ao cubo. Correto? E aqui eu vou ter um E, então, na menos 2R1 mais R2 dividido por A.
Esse 2 vem justamente do A, tá? E o 8 aqui também, ó. Por causa que a solução individual é só... Isso aqui é raiz de π... 1 sobre raiz de π A ao cubo. E aqui é E na menos R sobre A, tá? Quando eu fizer o produto, ó, as raízes saem fora, porque eu tenho 2 produtos. E o A, que era A, virou A sobre 2. Então, A ao cubo, 2 ao cubo é 8, aparece o fator 8 aqui, tá? E aqui aparece o fator 2 por causa que era R sobre A. E aí o A sobre 2, o 2 sobe. Beleza, essa é a função de onda. Bom, bacana, tá? Parece até que ela está bem correta com o que a gente esperaria. No entanto, se eu for calcular as energias, a energia zero aqui vai ser igual a 4 vezes a energia do nosso átomo de hidrogênio lá, que é menos 13,6 elétron-volts, né? E isso vai dar algo aproximadamente menos 109, é isso? Menos 109. Muito bem, e isso está muito errado. Esse fator 109, né? Certo? Isso aqui está muito errado porque o valor determinado experimentalmente, o E0exp aí, ele é menos 78,9, alguma coisa. 97. Certo? Então tem um erro considerável aqui, vocês conseguem ver, né? De 78 para 80, até tem quase 30 elétron-volts aqui de diferença, é bem considerável. Então o resultado que a gente obtém ignorando esse termo aqui, ó, não é bom, não é bom. Tem alguma coisa errada, a gente vai precisar considerar outras coisas para explicar. Mas, assim, como eu já falei, não é surpreendente que a gente obteve esse resultado, porque justamente a gente ignorou algo que é um termo de repulsão. Então, um termo de repulsão, ele vai contar positivamente na energia, então ele vai reduzir o valor da energia. Então, já, assim, como é que eu vou te dizer? A gente não está no caminho errado, porque se a gente tivesse obtido, na realidade, uma energia menor do que essa aqui, se eu incluir um termo de repulsão, eu não conseguiria subir até ela. Ou decrescer, né? Porque ela é negativa, mas em módulo, vamos falar assim. Vou falar em módulo. Ok? Então, não estamos no caminho errado, porque esse termo de repulsão, ou seja, quando eu for colocar na energia do sistema, ele vai, digamos assim, somar negativamente. Não sei se essa é a palavra correta. Mas ele vai fazer esse cara aqui aumentar, né? Ou decrescer em módulo. Ele vai ficar menos negativo. Então, se eu tivesse, por exemplo, obtido esse cara aqui com o valor 50... Quando eu adicionasse esse cara, ele ia reduzir ainda mais, ou seja, estaria ainda mais errado. Então, estamos no caminho certo, apesar de errados. Outra coisa que a gente tem que notar também é das psis aqui, né? Porque psi zero, a gente sabe que ele é simétrico, então, quando eu for fazer a minha psi total, eu vou ter que multiplicar por uma função de spin, que é... Valendo! Lembra o que a gente acabou de discutir. Esse psi zero aqui, ó, se eu for olhar aqui, já dá para ver que ele é simétrico. Olha a cara dele, você já vê, né? Troca 1 por 2 aqui, não muda nada. Se esse psi zero, que é espacial, é simétrico, quando eu for tratar a função de onda total, né? Eu vou ter que multiplicar esse cara aqui por uma função de spin, que é... Não entendi. Covalente? Não. Aqui não estou nem falando disso. Não estou falando de ligação covalente. É só uma questão de simetria aqui. Se a minha psi total é simétrica, então, e eu tenho que a minha φ aqui, ó,
também é simétrica, porque vocês podem ver, se você trocar R1 por R2 não muda nada. Então, a minha função de spin aqui, o meu Ki, ele vai ter que ser antissimétrico. Isso vocês têm que levar em conta, certo? Ou seja, o estado fundamental do hélio é uma configuração de singleto de spin, tá? Ou seja, os spins estão anti-alinhados. Essa é a ideia. Antiparalelos, digamos assim. Esse é o estado fundamental do hélio. Muito bem, então, em relação à energia, esse erro, eu já vou fazer um breve spoiler aqui. Quando a gente for tratar com o cálculo variacional, o cálculo variacional é o quê? Já vou dar um spoiler bem grande, então. Cálculo variacional é uma técnica desenvolvida para você estimar um limite superior para a energia do estado fundamental. Exatamente esse cara aqui, ó. E só para o estado fundamental, tá? Aí você pensa, não vale nada, não sei o quê. Vale, sim, porque se você sabe o estado fundamental, a partir dali você pode estimar outras coisas, né? Então, aí a gente vai calcular com todo esse hamiltoniano aqui, ó. Tá? E a gente pode fazer para outros átomos também, não só o átomo de hélio, né? A gente pode fazer, por exemplo, para a molécula de hidrogênio. Então tá, isso posto, né? Então, quando a gente for fazer isso, a gente vai ver claramente que esse valor aqui que a gente estimou aqui, desconsiderando o termo de interação, né? Esses termos aqui, ele vai se aproximar desse valor experimental. Beleza? Muito bem. Tá. Aí, tá. O estado fundamental, como a gente já comentou aí, esse estado aqui. Tá, vou fazer aqui, né? Então. Esse cara aqui, ele é... Esse cara aqui é simétrico. Esse cara aqui é simétrico também. Esse aqui é antissimétrico. Certo? Então, a função de onda Um pouquinho, por favor. O hélio... Opa, desculpa. Hélio no estado fundamental tem que ser singleto de spin, né? S igual a 0. Então, eu vou ter que ter aquela solução aqui, ó. Esse aí é o estado fundamental do hélio. Para os estados excitados, aí tem algumas construções lá, que é justamente, se eu não me engano, a parte que o Douglas falou que não entendeu. O que a gente tem no estado excitado? Como é que eu posso construir ele? Eu posso dizer que um hidrogênio, né, porque lá a gente tem átomo de hidrogênio, né, um hidrogênio no estado fundamental, e o outro no estado excitado. E aí a relação entre esses, como é que se dá essa relação entre qual está em qual e tal, é que vai surgir alguns probleminhas aí importantes. Então, o que a gente faz? Basicamente, eu vou dizer que eu tenho um psi aqui de NLML e o outro vai estar no estado fundamental. Tá? Aí tem um probleminha. Por que eu fiz isso? Você vai perguntar. Bom, aí tem um detalhe aqui que se você tentar colocar os dois elétrons no estado excitado, um deles imediatamente vai cair para o estado fundamental, certo? E ele vai liberar energia para isso, e essa energia vai ser tal que pode ser suficiente para jogar o outro elétron que tinha permanecido no estado excitado para arrancar ele do átomo, certo? Deixando assim um estado, então, com o hélio, a molécula de hélio ionizada, né? O He+, né? Porque eu só vou ter um elétron.
ok? Então, isso não dá para fazer. Isso é algo de se esperar pelo que vocês lembram lá de mecânica clássica, do princípio de minimização da energia. Então, eu sempre vou ter, se você tiver um posto de potencial, a solução mais provável do sistema é sempre aquela que vai cair até o sistema que minimiza a energia do sistema. Ou, para vocês que já estão com conhecimentos de mecânica estatística dominados, né? Essa minimização de energia equivale ao quê mesmo? Em relação ao potencial termodinâmico, entropia? Pode falar, gente. Se vocês não sabem, é só falar, não sei, não lembro. Então, então vou relembrar um pouquinho. A gente provou lá em mecânica estatística que um novo estado de equilíbrio do sistema que equivale à minimização da energia do sistema, né, da energia interna que a gente fala lá, mas pode estar relacionado com isso aqui não é hamiltoniano, tá? Isso aqui é átomo de hidrogênio. Vou botar assim, hidro. Então, a entropia, né, em relação à configuração de estados de equilíbrio, a entropia do novo estado de equilíbrio, a energia interna do novo estado de equilíbrio é aquela que minimiza o estado, que minimiza a energia, certo? O sistema sempre tende aí, é o que você vê em mecânica clássica. Pega um pêndulo e balança, um balancinho. Esse cara vai perder energia, o novo estado de equilíbrio vai ser aquele que vai minimizar a energia potencial, ele vai ficar lá paradinho, né? E qualquer outro sistema que você pode pensar em. A entropia equivalente a isso é aquela que maximiza. Tá. Esse é o princípio de maximização de entropia. A entropia do novo estado de equilíbrio ela vai ser máxima, enquanto a energia vai ser mínima. E todos os outros potenciais termodinâmicos também vão ser mínimos, você lembra disso, né? Energia interna de Helmholtz, toda aquela jogada lá. Entalpia, energia livre de Gibbs, tudo mais. Todas elas, grande potencial. É só a entropia, né? A entropia tem essa propriedade de maximizar. Mas tudo bem, então tá. Essa é só uma explicação por que a gente não vai colocar os dois eletrinhos no estado excitado, coloca só um. Porque naturalmente, isso em todos os sistemas quânticos, você sempre vai ter que popular a partir do estado fundamental. Se você quiser deixar todos eles lá em cima em estado excitado, vai acontecer isso aí, eles vão começar a decair e a cada decaimento vai ser emitida energia, certo? Então tá, beleza. Dito isso, vamos partir. Um dos elétrons vai estar no estado fundamental e o outro vai estar no estado excitado. Ok? Então tá. Então, dessa equação, dessa configuração, a gente pode construir as funções de ondas combinadas, né, simétricas e antissimétricas, da maneira usual, né? Aquela maneira que a gente já conhece lá, psi mais, psi menos, R1, R2, vai ter, não tá certo, vai ter um fator de normalização, que vocês já vão calcular para mim aqui, psi A de R1, psi B de R2, mais ou menos, psi B de R1, psi A de R2. Certo? E aí tá. E aí a função de onda simétrica dessa vai com uma antissimétrica de spin, e a antissimétrica dessa vai com uma simétrica de spin. Certo? Então, isso que a gente vai ter. Esse cara aqui é o simétrico, é esse cara aqui. Ele vai num simétrico em que anti. Certo? Deixa eu fazer assim. E o psi menos aqui, ó, ele vai se juntar, né, com uma solução de spin aqui, que é
simétrica. Certo? Então, aí eu vou manter essa função de onda total aqui, então, vai ser uma psi-zona lá, que vai ser anti, e essa aqui vai ser uma psi-zona, que vai ser simétrica. Certo? Esse cara aqui, ó, vai corresponder, ou seja, vai ter aqui um estado, ó, esse cara aqui vai ser singleto de spin, e esse cara aqui vai ser tripleto. Certo? Então, esse aqui é S igual a 0, esse aqui é S igual a 1. Aí, o que acontece? Ó? Esse cara aqui, a psi-zona lá, que é o produto dessas duas, simétrica, ela vai dar origem ao que a gente chama de parahélio. E esse cara aqui, a psi antissimétrica, vai dar origem ao que a gente chama de ortohélio. Ok? Aí o que acontece com esses dois? Ó? Então, o estado fundamental vai ser necessariamente parahélio. Ó. A gente já viu ele aqui. Ó. Certo? Aí os estados excitados, eles podem vir de duas formas aí, tá? De uma forma até que a gente já viu aí por causa da ligação covalente, né? A função de onda espacial, que é essa aqui, né, simétrica, que está aqui no parahélio, ela vai tentar colocar os elétrons, aproximar eles, né? Aquela coisa tipo da ligação covalente, vocês lembram disso? Então vai ser esse caso aqui. E a antissimétrica, ela vai tentar colocar esses eletrinhos para fora, né? Tentar quebrar a molécula. Então, o que a gente espera é que o parahélion tenha uma energia de interação maior. E isso é precisamente o que vocês vão ver na figura lá do livro. Não sei se vocês estão com o livro na mão aí. O diagrama, né? Isso, diagrama de energia. Vocês veem que a energia de ligação do parahélion é maior, né? Em todos os casos ali, 1s, 2s, tudo. Ele vai ter uma energia maior. Certo? E isso a gente pode concluir já daqui, ó. Então, porque o parahélion, ele vai ter a analogia, né? Eu vou ter psi simétrica, psi mais, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uns protinhos ali, eu vou ter os eletrinhos aqui no meio. Então, é similar à ligação covalente. Similar. Não que seja igual. E o ortohélio, pelo contrário. Eu vou ter uma psi anti aqui. Então, que eu vou ter como se tivesse os protinhos e os eletrinhos lá para fora. Tá? Então, aqui eu teria aquela força, entre aspas. Aqui. Essa é a ideia. E se você for analisar o gráfico lá, você vai ver exatamente isso. Que as energias de ligação ali do paraélio são um pouquinho maior, todas elas um pouquinho maior que as do ortohélio. Que é justamente por conta dessa propriedade de simetria das funções de onda, tá? E ainda tem o valor ali certinho, ó, 54,4. Não é o valor certinho, é o valor aproximado, né? Se eu fizer a conta de multiplicar, né? Subtrai isso no numerical values and vertical state relative to the ground state. Então essa é a ideia. Dúvidas aqui? Minha dúvida era justamente nesse ponto. Era qual? Minha dúvida Esses paraélio ou ortohélio? Isso. E principalmente como eu vou utilizar, né, esse diagrama, né, lá para os meus cálculos de
de energia, no caso. Até porque, assim, pelo menos eu entendo que isso aqui é como se fosse uma tabela que me orienta ali nos cálculos. Não sei se é bem isso, ou é mais que um Isso já é o espectro, eu acho, né? Não, ele não vai orientar. No fundo, o que a gente estava tentando fazer com os cálculos era chegar nessa tabela. Só que a gente não chega em valores exatos justamente porque as nossas contas aqui, nesse momento, elas não são tão precisas. A gente já viu, né, que o que a gente estima para a energia de estado fundamental não é algo muito preciso, lembra? Enquanto o experimento dá um valor de 78 eletronvolts, menos, né, a gente obteve menos 109. Mas aqui, veja bem, que ele diz ali na figura, ó, que esses valores numéricos, né, que a gente está vendo na escala vertical ali, eles são relativos ao estado fundamental do hidrogênio ionizado, aí nesse caso. Certo? Porque aí a gente já vai ter aquele caso que o cara decaiu e chutou um dos elétrons lá fora, né? Tipo, se eu quiser colocar os dois no estado excitado, um deles decai, chuta um dos elétrons fora, e aí eu vou ter o elétron, o hélio 3, né? Desculpa, o hélio mais. O hélio mais. Mas assim, isso aí não te orienta nos cálculos. Aqui a gente só está mostrando que existem dois tipos de configuração para o hélio. Um deles vai ser o para-hélio e o outro o orto-hélio. E basicamente o que eles vão estar relacionados justamente com toda aquela construção de simetria que a gente fez no início da aula, né? Vocês prepararam lá o material, né? Então, o para-hélio ele vai estar relacionado com uma psi total simétrica e o orto-hélio com a psi total antissimétrica, ou seja, isso implica uma função de onda de spin tripleto para o orto-hélio e singleto para o para-hélio. E aí, isso tudo leva a gente a estimar, pelo nosso conhecimento deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, pelo nosso conhecimento lá que a gente teve das ligações covalentes, que o para-hélio ele vai tender a ter uma força de troca, enquanto que o orto-hélio vai tender a afastar esses caras, ou seja, esse cara aqui, a gente espera que ele tenha uma energia, os níveis de energia relativamente maiores, tá? Então foi isso, e aí a gente pega a figura justamente para observar se é isso que se observa, e é exatamente isso que a gente está observando. Então não é que a figura vai estar auxiliando você em alguma coisa. Não, aqui a figura vai estar confirmando algo que a gente estava estimando. Essa é a ideia. Com a teoria de simetrias das funções de onda, de partículas idênticas e tal. Certo? Essa é a ideia. Franciele, a Sussa? A Sussa. Tá sussa ou não? Sussa não. Acho que a Franciele dormiu, hein? Não estamos te escutando. Está tendo um retorno aí. Falei não. Oi? Que até agora entendi. Ah, tá. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. É que eu tô com fone de ouvido, aí acho que vocês não estavam escutando eu falar. Ah, tá. Então tá. Então, para finalizar aqui, ó, que eu não estava vendo teu microfone, eu estava em outra página. Como a gente já finalizou a aula e vocês não... O material que a gente passou era até aí, né? Não foi além disso. Então, vamos fazer um exercício aqui, só para vocês
fixar pelo menos umas continhas. Vamos fazer assim, ó, vocês fazem e me enviam depois lá, depois eu coloco no sistema. Pode ser. Bom, façam em uma dimensão, mais fácil. X1, X2, X1. Professor, tem como você colocar algo que está filmando mais para a direita? Isso. Isso, normalize isso aqui, ó, já para a gente aproveitar a aula. Você já sabe o resultado, né? Então é fazer as contas e colocar lá no... Depois, sei lá, escaneia, tira foto e eu vou colocar lá na sala de aula para você subir lá o arquivo depois. Se tiverem dúvida, eu vou estar por aqui. Beleza?